Já reparou, de alguns tempos para cá, como que está piorando a situação da família? Famílias têm sido alvo de detonação espiritual, onde laços e comunhões têm sido quebrados. Casas que parecem ter estrutura sólida, mas são laços de relacionamentos destruídos. Filhos que parecem ser órfãos de pai e de mãe, mesmo habitando na mesma casa. Casais que dormem, moram na mesma casa, mas parecem ser desconhecidos. Já observou isso? Não é à toa que o apóstolo Paulo vai descrever na epístola de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, que aquele que abandona a sua casa e aquele que negligencia os seus é pior do que o infiel. Abandonar a casa é abandonar os propósitos de Deus. Negligenciar significa rejeitar, significa não dar atenção. Logo aqui nós vemos que nós estamos cuspindo nos planos de Deus, pois quando Deus enviou seu Filho Jesus, foi para que nós como filhos pudéssemos ter novamente reconciliação com Deus. Quando nós analisamos o fato de Lucas, capítulo 15, nós vemos um ato de negligência, nós vemos um ato de abandono. E aqui o ato não parte da parte do pai, mas vem da parte do filho menor. O filho caçula, ele vai pedir parte da sua herança, parte que ainda não era cabível, mas que o pai assim vai o conceder. Ele cria em sua mente uma fantasia de uma liberdade que é totalmente mentirosa. Uma liberdade que vai lhe trazer destruição. Uma liberdade que vai lhe tirar a honra e vai lhe trazer vergonha. Mesmo assim, como ele já tem opinião, o pai não vai se opor. E esse filho vai sair de casa, levando assim sua parte da herança em espécie. Heranças materiais que algumas famílias constroem, patrimônios que chamam a atenção de todos os componentes da família. É uma guerra hoje por causa de partes materiais de patrimônios familiares, aonde muitos têm matado seus próprios irmãos, têm assassinado seus pais, têm assassinado todos aqueles que têm direito parte da herança material. Mas o pior assassinato é o assassinato familiar. É quando eu e você destruímos o coração daqueles que se desempenharam para nos criar. Porque o filho pródigo, ele não está somente tirando a herança imaterial, que isso era de menos, mas ele está tirando agora o estado emocional de um pai. Um pai que lutou para dar do bom e do melhor para os seus filhos, mas que está vendo o seu filho rejeitar e dizendo que ele precisa conhecer o mundo, ele precisa da liberdade dele. O problema das famílias de hoje é que nós achamos que o cuidado que nós temos dentro de casa é um confinamento, é uma prisão. O cuidado que nós temos dentro de casa, o diálogo, parece ser uma opressão, parece ser intrometimento, mas na verdade é correções que geram homens e mulheres de coragem, homens e mulheres valorosos na sociedade. Não é confinamento, é cuidado. Não é confinamento, é amor. Não é intrometimento, é somente orientação para que você possa progredir na direção certa. É por isso que o salmista vai dizer que os filhos são herança do Senhor e que são como um arco e que são como flecha na mão do arqueiro. O arqueiro, ele pode impulsionar, botar no arco e impulsionar e direcionar no caminho certo. Quando nós negligenciamos direcionar o caminho dos nossos filhos, nós abrimos portas para as redes sociais, educá-los, colocando coisas na mente deles que não são nossas próprias instruções. É por isso que os nossos filhos têm sido criados com identidade deturpada, com caráter totalmente fora dos padrões que não foram ensinados dentro de casa. É necessário que a família volte a se restabelecer no verdadeiro sentido. Por quê? Porque o filho pródigo, ele sai de sua casa. Ao sair de sua casa com a sua herança material, ele vai passar pelo seu momento caótico. Aquilo que estava em suas mãos não vai progredir, porque ele não sabe aplicar. Ele não tem maturidade para continuar dando crescimento àquilo que foi posto em suas mãos. Ele não entende que quem estava sobre a sua responsabilidade tinha maturidade e estava o ensinando, o preparando para que ele pudesse também ter o crescimento desejado. Mas quando nós se precipitamos a achar que precisamos dessa liberdade passageira, vivemos momentos prazerosos, nós vamos cair na ruína no fundo do poço.
poço, mas ainda não é o final. O fundo do poço, para algumas pessoas, pode ser período de reflexão, como para a vida do filho pródigo. Ele vai se lembrar de seu pai, ele vai se lembrar da referência familiar. Independente dos problemas familiares, nossas famílias não são perfeitas, mas elas precisam ser direcionadas espiritualmente pelo poder divino. A nossa casa não pode ser confinamento. A nossa casa tem que ser lugar de conforto, lugar de comunhão, lugar de amor, lugar de proximidade, lugar de relacionamento. Mas quando nós analisamos isso, nós vemos que ele vai, mas o pai fica à sua espera. E no momento que ele decide, que ele cai em si e vê que ele está na ruína e entende que a sua referência de dentro de casa nunca errou, mas que os seus próprios impulsos o levou ao fundo do poço, ele vai dizer: na casa de meu pai, até os trabalhadores têm fartura de pão e eu estou aqui mendigando, comendo bolota dos porcos. Mas ele vai se lembrar: vou me levantar, nem que eu tenha que virar servo, nem que eu tenha que virar trabalhador na casa de meu pai, mas eu vou retornar, vou pedir perdão, porque arrependido estou. Começa por aqui, caindo em si, se arrependendo e voltando para casa, do lugar de onde você nunca deveria ter saído. O interessante dessa história tão linda é que, como a nossa família é inegociável, o pai poderia estar com rancor, com mágoa, mas um pai e uma mãe de verdade estará sempre de braços abertos para receber o filho. Independente dos seus erros, quando há arrependimento, a família é reestruturada. E quando há acolhimento, porque nós vemos um filho arrependido e vemos um pai que acolhe, um pai que olha o estrago que a sociedade fez no filho que ele tanto se dedicou para cuidar, para ensinar, mas que ele não vai perder o controle e a direção. Ele vai mandar trazer roupas, vai mandar trazer o calçado e vai mandar trazer o anel, dando assim a dignidade, a identidade e a autoridade novamente. É Deus dizendo para mim e para você: não negocie. Não negocie a sua casa, a sua família. Não destrua a sua casa, a sua família para o status, para o trabalho, nem menos pelo ministério, porque Deus nunca pediu isso. Mas lute pela sua família, pela sua casa. E se alguém saiu de casa, ore para que volte. Se alguém talvez está ofendido, está magoado, se perdoe, se ame, enquanto ainda é tempo, porque o pai o abraça, o beija e manda preparar um banquete e se alegra, porque o filho que havia morrido reviveu. É Deus dizendo: todo laço que Satanás tentou quebrar, eu estou trazendo restauração sobre o seu lar, no seu casamento, na sua família e na vida dos seus filhos. Esse é o tema deste domingo. Minha família e a tua família é inegociável. É inegociável, ainda tem espaço na casa, ainda tem esperança e a nossa casa está sendo restaurada. Um beijão da missionária Chile Origem e até mais.